Boa tarde a todos. Hoje é o dia 28 de setembro de 2020, segunda-feira, às 16 horas e 9 minutos. Estamos começando mais uma edição do Diálogo com o Pesquisador, com a presença da professora Maria Jaqueline Rodet. Por questões de direito autoral, faria uma pergunta aqui para todas a assistência, que é se alguém tem algum problema com a gravação que está sendo feita nesse momento. Apenas se apresente quem for contrário à gravação. Não havendo contrariedade, então está permitida a gravação e informa a todos que ela será disponibilizada no canal do YouTube do PPGAP, tá? youtube.com/ppgap, e lá, entre os vídeos, estará disponível esse diálogo com o pesquisador. Então, temos aqui hoje como convidada a professora Maria Jaqueline Rodet, que teve a gentileza de aceitar nosso convite, pelo qual agradeço muito a professora por essa possibilidade. Nós, da comunidade do PPGAP, ficamos muito honrados por ter permitido a sua participação, professora, por ter aceitado o convite. E, enfim, a palavra é da senhora para usar como quiser, da forma que quiser, professora. Carlos, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra participar desse diálogo. Então, boa tarde a todas e a todos. Então, o convite é para falar um pouco da minha história dentro da arqueologia, né? Então, a princípio eu pensei, mas como que isso pode interessar alguém, a minha história dentro da arqueologia? E aí, depois, refleti um pouco e pensei que, sim, pode ser interessante para alguns estudantes eu contar um pouco do meu percurso, que pode, sei lá, ajudar alguém ou inspirar alguém, né, nesse percurso. Então, eu vou falar um pouco da minha história, vou tentar não ser muito longa, né, na minha fala. Aí eu pensei em dividir em 3 partes. Então, a primeira parte que seria aqui no Brasil, a segunda parte, quando eu vou embora do Brasil para a França, e depois a terceira parte, quando eu retorno, e também atualmente, né? Então, vamos lá. Eu comecei, minha história é bem, vamos dizer, peculiar, porque eu era dona de casa, mãe de família, e por volta dos 30 anos, eu decidi que eu não queria mais ser dona de casa. Eu falei, não quero mais ser dona de casa, ou pelo menos só dona de casa, né? Porque dona de casa eu ainda sou. Mas eu queria fazer uma outra coisa, e eu sempre gostei da ciência, sempre gostei de ler, sempre gostei da universidade, e sempre fui apaixonada por arqueologia. Então eu me disse, vou voltar para a arqueologia. Só que foi assim, tinha 12 anos que eu estava afastada da escola, né? Então, foi bem, bem difícil. Eu falei, bom, então eu tenho que fazer um cursinho para voltar para a universidade. Mas para fazer o cursinho, eu tenho que trabalhar para pagar o cursinho. Então, eu tinha a casa, as crianças, e tinha que trabalhar para pagar o cursinho. Tinha um bebê, né? O Pedro era bem pequenininho. E aí, comecei a trabalhar à tarde e fazer o cursinho de manhã. Então, apareceu o vestibular da Universidade Católica, e eu fiz o vestibular para filosofia. E passei super bem, ganhei uma bolsa, e aí comecei a estudar filosofia, que foi muito bom, foi maravilhoso. Filosofia, eu acho que a gente nunca podia ter tirado isso da escola, sabe? Ajuda a gente a pensar, refletir, escrever, mas aí eu falei, mas não é isso que eu quero. Então, no final do primeiro ano, eu resolvi fazer vestibular de novo. Aí fiz vestibular e entrei na universidade, no curso de Ciências Sociais, não tinha arqueologia em Belo Horizonte, e eu queria era trabalhar com o professor André Prus, mas o professor André Prus era muito bravo. Aí eu tinha medo do professor André Prus. Aí me falaram assim, olha, vá lá antes das férias e fale com ele, vá lá no museu onde ele trabalha e fale com ele que você quer algumas indicações de literatura, que aí ele vai ficar feliz. Assim eu fiz. Eu fui no museu, assim, morrendo, tremendo, querendo falar com ele, e aí ele me indicou um monte de coisa, bem confuso, porque ele é ultra confuso, continua confuso, e me indicou um monte de coisas, aí eu fui para casa e falei, agora eu tenho que me virar, agora eu tenho que ler. E ele falou, mas então, na hora que iniciar o semestre, eu quero saber o que a senhora leu e o que a senhora achou. Eu falei, putz, para que eu vou fazer isso, né?
Mas aí foi legal, porque eu li tudo que ele me deu, e no início do segundo semestre, então, ele viu o meu interesse e me passou para uma pesquisadora que, na época, tinha acabado de chegar no Museu de História Natural, né, que faz parte da universidade, e ela começou, ela chama Mônica Chiloba, ela estudava na França e ela estudava lítico. Aí ela era muito exigente, muito brava também. Eu dei muita sorte na minha vida, só gente barra pesada. E aí, para vocês terem uma ideia, ela me aceitou lá durante um mês e aí fez uma prova, tipo um concurso, para uma pequena bolsa, BIC, né? E aí tinha, não sei, 10 candidatos e tal, e era uma prova, assim, de 3 dias. Não era, assim, uma coisinha que você chega lá e faz, marca VOF, não. Era 3 dias de prova, um negócio, assim, barra pesada. E eu passei e comecei, então, a trabalhar com lítico. Na verdade, para mim, poderia ter sido, naquela época, qualquer coisa. Eu acho que talvez menos a pintura rupestre, que não me atraía tanto assim. Apesar de eu sempre achar lindo, mas eu não me atraía. Mas a cerâmica poderia ter sido, a indústria óssea, poderia ter sido qualquer coisa, mas acabou que foi o lítico. E eu me apaixonei pelo lítico, né? Só que a Mônica, ela não ficava no museu, ela ficava na França, né? Então eu tinha que me virar mais ou menos sozinha. Então, eu pegava o Márcio Alonso, que era o nosso traceólogo na época, pegava o André Proust, pegava qualquer pessoa que estivesse passando para me ensinar alguma coisa. Senão, eu trabalhava muitas horas sozinha na minha coleção, e é o que eu falo com meus estudantes hoje, falo, gente, quanto mais tempo você passar sobre a sua coleção, mais você vai entender da sua coleção. Porque 90% ou 99% do que você precisa saber está ali na sua frente. E aí eu fui, né, pouco a pouco, eu fui aprendendo, e aí chegou o momento de ir para campo, que foi uma experiência maravilhosa. Então a gente foi para o Vale do Rio Peruaçu, que vocês sabem, aí quase divisa com a Bahia, né, foi uma experiência incrível, assim, tinha, sei lá, 30 pessoas em campo, 30 barracas, um mês de campo. Para mim aquilo parecia Indiana Jones, né, apesar que não tem nada a ver, né, com Indiana Jones, vocês sabem. Então, assim, parecia Indiana Jones aquele negócio. E eu fiquei apaixonada, aquele monte de gente, as duras todas no campo, né? Porque o povo aqui era bravo demais, meu Deus do céu. Quando eu vejo hoje, gente, não tem nada a ver. Na época era horário para tudo, eu era responsável pelas compras, né? Então, todo sábado, mas eu fiz isso de propósito, porque eu queria sair um pouco, né, do ambiente lá, que a gente não podia fazer nada, porque tudo era proibido. Então, eu saía com o Márcio, que era o nosso motorista, a gente fazia as compras, depois a gente tomava uma e voltava só de noite. Então, era tudo muito, e todo mundo muito bravo, né? Nossa, muitos professores, muitos pesquisadores, todo mundo muito bravo. Mas foi uma experiência incrível, eu fui cada vez me apaixonando mais e mais pela arqueologia e pela indústria lítica, né? E com a Mônica, então, com a Mônica Chiloba, que me ensinou a escavar, na verdade, o primeiro sítio que eu escavei foi a Lapa do Boquete, com o André Proust, e logo depois eu fui para o Abrigo do Malhador, que era onde a Mônica era responsável. E uma coisa que a Mônica fazia super bem era escavar. E me ensinar francês quase na chibatada, porque na hora do almoço, ela me ensinava francês. Então, assim, eu tinha que estudar à noite quando eu chegava, porque na hora do almoço ela ia tomar a lição. E ai de mim se não soubesse. Então, foi aí que eu comecei a aprender francês, porque eu entendi que é preciso aprender francês para fazer tecnologia lítica, né? Aí tá, aí aprendi isso tudo e tal, e a Mônica, e aí comecei a ter contato, então, com esses autores franceses que a Mônica tinha, e ela era aluna do Jacques Pellegrin e da Madame Lavallée. Então, eu comecei a ter contato com esse pessoal e fui ficando apaixonada, e num desses campos, né, aí eu já estava divorciada e tal, eu conheci meu futuro marido, que é um francês, que aí eu nem conto que foi uma loucura da mulherada com ciúme, né, imagina, eu tinha acabado de chegar na arqueologia, chega um francês todo lindão lá, eu levei um francês, aí foi aquela briga danada com as mulheres, mas me casei e fui embora com ele, né. E aí chega a segunda parte, né? Isso, então, para dizer que foi um processo muito difícil para uma mulher que tinha 12 anos que estava longe, né? Que eu estava muito distante de todo esse mundo acadêmico. Então, assim, o meu nível em relação aos meus colegas, que eram muito mais jovens que eu, era muito diferente. Então, foi uma luta, assim, de entrar, de conhecer o André Proust, aquela pessoa com aquele nome enorme, né?
e assim, que era uma pessoa, vamos dizer, muito bravo, né, um professor muito bravo, e muito exigente dos alunos, então eu tinha que reaprender tudo, reaprender a escrever dentro daquela perspectiva científica, né, e, além disso, né, eu tinha que trabalhar. E aí, nesse momento, eu tinha 3 empregos, né, 3 trabalhos, vamos dizer assim. Eu trabalhava no museu com a minha bolsa, eu trabalhava à noite num bar, que eu era garçonete num bar, então eu ficava, ei, Carlos! Então, eu trabalhava nesse bar à noite e ainda nos finais de semana eu fazia, vamos dizer, copiava fitas em espanhol para um trabalho de uma pessoa. Ou seja, eu tinha todo um mundo de coisas que eu não dominava. Então, eu tinha que correr atrás e, além disso, eu tinha esses pequenos trabalhos aí que envolviam, né, que gastavam todo o meu tempo. A coisa era tão intensa que, às vezes, aos domingos, aos sábados e domingos, eu tinha que ir para o museu a trabalhar, por conta da minha bolsa, eu não dava conta de fazer tudo durante a semana, então eu levava as minhas crianças para poder dividir com elas o museu, que é um espaço maravilhoso, e também para ficar com elas. Então, de vez em quando, elas estavam lá me ajudando a lavar pedra. E o Pedro era bem pequenininho, a Mariana também. Mariana tinha, sei lá, 5 anos, e o Pedro estava com 1 aninho, né? 6 anos, por aí. Então, assim, foi muito intenso, foi muito difícil, até eu chegar, vamos dizer, no final do curso, onde eu achava, então, que eu tinha adquirido um certo nível de conhecimento da arqueologia, e aí acabei indo para a França, né, e chegando na França, por pura ignorância, né, no sentido primeiro da palavra, de ignorar mesmo. 7 meses depois que eu estava na França, achei que já podia entrar numa universidade francesa. E aí o bicho pegou, porque eu entrei, né, então me apresentei, fiz um projeto, né, de mestrado na época, e entrei já na universidade. Então essa seria a segunda fase, né, da minha vida de arqueóloga, né. Então, a primeira no Brasil, aprendendo tudo isso, entrando na arqueologia, aprendi, olha, as coisas que eu aprendi com André Prus, em termos de escavação, de campo, de análise, de maneira de pensar, me serve até hoje. Eu sempre digo que, apesar da gente ter poucos meios aqui, técnicos, eu caindo aos pedaços, o que eu aprendi aqui me vale até hoje, me valeu na França também, porque vamos dizer que seria assim, a maneira de escavar, a maneira de analisar, a maneira de entender os sítios em relação à paisagem, isso tudo é o que vamos dizer, o que tem de melhor hoje na arqueologia mundial, né? E o André sempre trouxe isso para cá, que veio com a Madame Perret e com ele, né? Tá, então eu chego na França, e 7 meses depois eu já estava, assim, dona de casa de novo, né? Aí eu falei, não consigo, eu preciso continuar meus estudos. E aí, então, eu me inscrevo na Universidade de Paris 10, loucura total, é ignorância que faz isso com a gente. Aí cheguei lá, tinha o Jacques Pellegrin, a Catherine Perlez, a Valentine Roux, o Geneste, Jean-Michel Geneste, assim, uma coisa, assim, os maiores, vamos dizer, os grandes pesquisadores, o Henrique Boedá, grandes pesquisadores da arqueologia mundial estavam nesse laboratório que eu me inscrevi, olha que doideira. Aí fui, comecei a fazer, e assim, eu me lembro de um dia muito estressante. Foi muito estressante, porque se eu achava que aqui no Brasil, quando eu entro na universidade, né, depois de 12 anos distanciado da universidade, eu estava com um nível muito diferente, quando eu cheguei na França, isso aí, assim, o meu nível era aqui, e os meus colegas estavam lá em cima, assim, a professora chega na sala, a Madame Perlez, e fala assim, para a próxima semana, no final da aula, para a próxima semana, eu quero um trabalho sobre o Neolítico. Então, eu quero que vocês peguem uma das questões do Neolítico, desenvolvam um trabalho e me apresentem. Gente, eu não sabia nem o que era o Neolítico. Assim, eu não vi isso, eu vim de um curso de ciências sociais, então não tinha isso no meu universo.
Foi uma loucura. Então, eu fiz um trabalho sobre o Neolítico, aí aprendi bastante sobre o Neolítico, e depois, e antes de apresentar o trabalho para ela, então eu fui conversar com ela sobre as minhas dificuldades, né? Então, eu passei por isso durante muito tempo, todo o meu, que chamava na época metrise, né, que hoje é o master, que é o nosso mestrado, na época tinha, então chamava metrise. Então, eu fui conversar com ela, morrendo de medo, porque Madame Perlez era uma mulher assim, uma professora assim, a melhor professora que eu já tive. Mas ela era assim, ó. Então, nós éramos uns 20 na sala, e ela falou, é uma mesa redonda, assim, a gente fica em volta, e ela perguntou para um dos estudantes, o que significa o sigma na datação carbono 14? Aí era uma estudante belga. A estudante falou, não sei, professora. Ela fechou o livro e falou, não dou aula para vocês, porque isso aí, você estar aqui no mestrado e não sabe, eu não dou aula para você. Fechou, foi embora e não deu aula mais. Então, para vocês terem uma ideia de como que o negócio era barra pesada, eu tremia o tempo todo com ela, né? Então, assim, foi um esforço, aí começou um outro nível de esforço, né, que é o esforço da língua, né, então você tem que aprender a língua e entender o que um professor está falando durante, sei lá, 2 horas, 4 horas, então eu pedi autorização para gravar as aulas, né, e depois entender de tudo que eles estão falando, então eu tinha que buscar as informações depois. Então, eu fui estudar sobre o Neolítico, eu fui estudar sobre o Paleolítico Superior, fui estudar sobre pintura, eu fui estudar sobre arqueologia, que, na verdade, eu não conhecia, né? Então, o que era a arqueologia na África, o que eram os grupos humanos depois que saíam da África, por onde que eles andaram, quais eram as indústrias líticas, as técnicas, as tecnologias, quais eram as questões que guiaram a pesquisa no passado na Europa, e naquele momento que eu estava lá, que era em 1997, 99, 2000, né? Fiquei lá até terminar a tese. E assim, então foi um trabalho muito árduo, porque ao mesmo tempo eu estava complementando o meu raciocínio, o meu conhecimento sobre a arqueologia brasileira, que eu tinha muito pouco, né? Por vir de um curso que não era de arqueologia. Então, hoje, eu acho que os estudantes são privilegiados. Na minha época, eu tinha, aqui em Minas Gerais, o André Prus e o Carlos Magno. Então, o Carlos Magno, que vai dar aula sobre arqueologia histórica, e o André Prus, que dá aula sobre pré-história. Então, a gente fazia qualquer coisa para ter o André como professor e para poder seguir e ir para campo com ele, né? E frequentar um museu e aprender lá com ele. Então, era o que a gente tinha, não tinha esse conjunto vamos dizer, de cursos de arqueologia e de pós-graduação em arqueologia que a gente tem hoje no Brasil. Então, isso foi uma construção bem difícil, né, que eu acho que todos os professores que estão aqui participaram, né. Então, eu chego na França, e esse primeiro ano foi de pânico, né, total, e depois eu fui, então, pouco a pouco, depois, sei lá, de 1 ano ou 2 na universidade, me inteirando com as questões e tudo, com os professores, fui vendo que não era nenhum bicho de 7 cabeças, que eles estavam lá disponíveis para a gente, sempre abertos, por exemplo. Então, a gente apresentava sempre, uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, onde que a gente estava na pesquisa. Então, eu tinha aquelas reuniões, as tardes científicas, que depois eu trouxe para Belo Horizonte, as tardes científicas, foi muito legal. E nessas tardes científicas tinham várias coisas, entre elas, tinha o dia que nós apresentávamos as nossas questões, as nossas dúvidas, onde a gente estava na pesquisa. E aí, os pesquisadores do laboratório estavam todos lá para discutir com a gente sobre isso. E isso ajudou muito, fez avançar muito as pesquisas, o conhecimento, deixar a gente mais seguro, né, de si. E aí, esse período, logo depois do mestrado, eu vou fazer um negócio que não existe mais lá hoje, que é o DOA, que é Diplomas de Estudos Aprofundados, e aí você faz, antes da tese, um trabalho sobre um sítio, e aí eu fiz sobre um sítio na Europa, outra loucura, eu acho que eu sou bem, talvez ousada, assim, de ignorâncias, pegar umas coisas assim para fazer, mas vamos dizer, essas dificuldades que eu me coloquei ao longo da minha vida me ajudaram muito a avançar.
Eu via estudantes brasileiros que estavam na universidade que sempre morriam de medo de conversar com os professores, de mostrar os trabalhos que eles estavam fazendo, de mostrar as coleções e os pensamentos deles. E eu ia lá para frente, nessas reuniões, sempre propunha de mostrar o que eu estava fazendo, e eu sei que é difícil, porque quando você faz uma pesquisa e que você mostra, você se expõe, é uma coisa pessoal, né, é o seu limite enquanto pesquisador, enquanto ser humano, então você está se expondo para os seus pares, é difícil, mas vocês tenham certeza que isso ajuda a gente a avançar. Então, enquanto eu era estudante em Nanterre, eu sempre mostrei para os meus pares, né, para os meus professores e pesquisadores, o que eu estava fazendo. E foi muito bacana, isso me ajudou muito a crescer como pesquisadora, né. Eu assistia todas as aulas, todas as palestras, todas as defesas de tese, todas as apresentações de mestrado, tudo eu ia. Eu fiz cursos ao mesmo tempo, não só de arqueologia, mas de meio ambiente, de geologia, de geomorfologia, de tudo que pudesse me dar, vamos dizer, uma sustentação para a minha arqueologia depois que eu voltasse. Eu visitei todos os sítios arqueológicos possíveis, que eu tive uma bolsa, então eu fui muito privilegiada. Eu tive uma bolsa CNPq, e aí isso me permitiu estudar, porque senão eu também trabalhava lá, né, eu cuidava de criança, cuidava de velhos, e ganhava meu dinheiro, e ao mesmo tempo cuidava da minha casa, dos meus filhos, e ainda ia para Paris todos os dias, ou quase todos os dias da semana. Então pegava um trem às 6 da manhã, chegava lá em pé, porque o trem estava lotado, chegava em Paris, tipo 7h30, e ia para o meu curso. Ficava o dia inteiro na universidade, voltava correndo, né, e pegava o trem das 8 e chegava em casa tarde, 1h30 depois, né, então, e ainda ia fazer os meus afazeres. Então, eu fazia isso, talvez não todos os dias da semana, mas pelo menos, sei lá, 3, 4 dias da semana. Então, isso só foi possível porque eu tive a minha bolsa, porque antes eu não conseguia fazer isso, eu tinha que trabalhar e ganhar dinheiro, porque o trem é caro, né, comer é caro, tudo é caro. Bom, então, enfim, eu consegui fazer minha formação, foi um sonho, né, foi um sonho tudo isso, no final eu acho que eu quero voltar a falar do meu sonho, né, de arqueólogo, e aprendi muito. Então, no DOA, então eu fiz um estudo sobre uma população do Paleolítico Superior, então, que eu disse foi uma loucura, né, mas também aprendi bastante sobre Paleolítico Superior, mas são muitas questões, então, em um ano, eu tinha um ano para fazer isso, mas me ajudou. E aí eu entrei na tese. E, assim, o melhor disso tudo, eu fiz minha tese em 5 anos, eu não consegui fazer em 4, porque, por conta dessa coisa de vir de Rouen, que era onde eu morava, para Paris, e por ter família, criança e tudo. Mas uma coisa, assim, que esse momento, esses 8 anos que eu fiquei estudando lá, me contribuíram para a minha formação, é a escola francesa. Então, neste momento, eu tive contato, de fato, com aquilo tudo que eu tinha aprendido um pouco aqui no Brasil com o André Proust e com a Mônica Chiloba, que é ter a escola francesa à minha disposição. E isso foi super bacana. Então, você tem uma biblioteca e você tem os pesquisadores ali com todos os artigos, né, disponíveis, com todas as aulas, as apresentações, e aí eu entrei, mergulhei de fato na escola francesa, com todos os conceitos da escola francesa, e também com a maneira que a escola francesa, que é diferente da escola americana, de olhar para a arqueologia e fazer arqueologia. Então, isso eu trouxe de volta para o Brasil na minha bagagem. Então, vamos dizer que em 2006 eu termino a minha tese, né, e volto para o Brasil, então, e aí foi um drama, né, porque aí a minha família ficou, eu vim sozinha, né, o Pedro tinha, 14 anos, então foi muito difícil deixar ele, mas ele não quis voltar para o Brasil, ele quis ficar. Então, ele ficou na França, e a Mariana também ficou, e eu voltei para o Brasil. Eu tinha obrigação de voltar para o Brasil, não sei se vocês sabem, mas quando a gente tem uma bolsa do CNPq, a gente, ou da CAPES, ou qualquer bolsa, a gente tem por obrigação, então, o Estado, o contribuinte paga para você estudar e aprender, mas não é para você, é também para você contribuir com a ciência no Brasil. Então, é o que eu faço, é para dar para vocês agora, estudantes, a minha contribuição. Então, fiquei lá,
de uma maneira, vamos dizer, que depois de passar o susto, né, aquele aperto todo, de me colocar no mesmo nível dos estudantes, que eram bem mais jovens que eu, inclusive, de aprender sobre esses conceitos todos que eles trabalhavam, a maneira deles trabalhar. Então, depois disso, voltar para o Brasil e passar para vocês isso que eu aprendi. Isso é a minha obrigação, né? E aí eu volto, então, em 2006 para o Brasil, e também era um momento melhor do que esse que a gente está vivendo, então tinha concursos, né? E eu fiquei, mas tinha concurso, mas nem tantos, né? Então eu fiquei, aí chegou aquele momento do curso da noite e tal, eu fiquei entre 2006 e 2010 fazendo arqueologia de contrato, que eu achei muito bacana para a minha experiência, né? Eu não tenho absolutamente nada contra a arqueologia de contrato, eu acho que a arqueologia de contrato, no meu entendimento, é fazer ciência igual eu faço, talvez um pouco mais rápido, né, mas eu não faço diferente no campo que eu faço estando eu agora na pesquisa, né. Então, foi uma experiência muito legal, porque eu pude conhecer lugares e sítios arqueológicos que eu nunca pensei que poderia conhecer, né. Então, eu retorno, me filio ao Museu de História Natural da UFMG, fiz vários pós-docs, né, porque para poder segurar aí a onda, né, de não se distanciar da academia, então eu fui fazendo pós-docs e dando aula, então, nesses pós-docs, e ao mesmo tempo fazendo arqueologia de contrato aí nos finais de semana, nas férias, nos feriados, porque isso me garantiu ter um conhecimento do Brasil, assim, que eu não poderia de outra forma. Então, eu ficava com coleções, prospecções, e também, uma coisa muito legal foi aplicar, por exemplo, a metodologia que eu criei lá na França com o meu ex-marido, Joël Rodet, de como fazer, como abarcar, como aprender um terreno, sabe? Então, a gente começou a ter visões, assim, sistêmicas de uma bacia, por exemplo. Então, a minha tese foi no norte do estado de Minas Gerais, no Vale do Rio Peruaçu, ali quase com a Bahia, né? Então, eu pego essa bacia do Rio Peruaçu, que era um rio de 100 quilômetros, mais ou menos, e vou tentar entender ele como um sistema. O que é isso? Como que as diversas partes dessa bacia, elas se complementam e conversam. Mas como? Então vamos dividir isso a partir do que tem de pedra, de árvore, de bicho, porque um solo vai sustentar um tipo de floresta, que vai sustentar um tipo de animal. Nessa parte aqui a gente tem um tipo de madeira, nessa parte aqui a gente tem pedra. Então, assim, é entender aquilo ali, tendo o rio como, vamos dizer, como quem vai ligar tudo isso, né? Porque o rio vai arrancar, por exemplo, a matéria-prima lá de cima, vai fazer essa matéria-prima rolar, matéria-prima lítica, e vai depositar ela em algum lugar. E aí depois eu insiro os meus sítios arqueológicos, os meus grupos humanos dentro desse sistema. Então, quando eu volto para o Brasil, eu quero aplicar isso em outros locais, eu quero aplicar os conceitos do tipo cadeia operatória, né? Porque quando eu voltei para o Brasil, pouquíssimas pessoas usavam esse conceito de cadeia operatória, que é pensar, quando você pega um instrumento lítico, né, é você pensar naquele instrumento desde a hora que ele estava lá no meio ambiente, era uma rocha, um bloco, e que alguém foi lá, buscou esse bloco, assim, transformou esse bloco a partir de várias fases, até abandonar o instrumento lá naquele lugar que a gente achou. Então, é pensar nisso, isso seria a cadeia operatória, pensar como que aquele sítio que você encontrou aquilo, ele tem uma relação com o resto dos outros sítios, né, porque o seu sítio não é o centro do mundo, ele tem relação com outros sítios. Um sítio de abrigo é só uma dimensão de uma realidade muito maior, que são os sítios a céu aberto, que são os lugares de caça, os lugares de moradia. Então, assim, pensar aquele sítio dentro do contexto dele e pensar aquele objeto também dentro do contexto. Então, do tipo, conceitos do tipo economia da matéria-prima. Então, quanto tempo e qual o gasto de energia que um grupo teve para ir lá buscar essa matéria-prima para produzir esse instrumento aqui? Sabe? O que esse sítio que está aqui no meio do nada representa em relação ao resto
do território de ocupação dessas pessoas, né? Então, assim, eu queria aplicar isso, eu queria ver se o que eu fiz para a minha tese eu podia aplicar em qualquer sítio, né? Então, a cadeia operatória, os conceitos de cadeia operatória, a análise tecnológica, o conceito de economias, eles servem para qualquer sítio, para qualquer tipo de objeto e tal. Então, a partir de 2006, eu comecei a fazer isso, estava cheia de energia, muita vontade de trabalhar, estava bem, vamos dizer, jovem, né? Então, assim, eu estava com a força toda e foi muito legal todas as experiências que eu tive aí até 2010, quando teve o concurso, que a professora Tana Andrade Lima, queridíssima, foi a responsável pela banca, né? E aí tinha 2 vagas, né? E nós éramos 4 ou 5, nem me lembro mais. Então, o Andrei Snardes e eu passamos. O Andrei passou em primeiro lugar e eu passei em segundo lugar. E aí eu estava a pessoa mais feliz do mundo. Então, aquele sonho que eu tive em 1992, que era de 91, 92, que era de voltar para a escola. Então, um dia, lá em 1991, eu falei, eu vou voltar para a escola, eu não quero mais ser dona de casa, ou só dona de casa, eu quero fazer ciência, é isso que eu quero. Então, eu tracei, como eu falei para vocês no início, todo um projeto de voltar para, né, fazer um cursinho, entrar na universidade. Então, assim, aquilo tudo, que era para quê? Era para ser professora na Universidade Federal do Estado de Minas Gerais e ser pesquisadora no Museu de História Natural. É isso que eu sou hoje. E quando, então, eu passei no concurso em 2010, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Eu tinha conseguido aquilo que eu tinha projetado para fazer e que me custou tão caro, sabe? Assim, todas as minhas fragilidades enquanto ser humano apareceram nesse caminho, sabe? Assim, eu já era mais velha que todo mundo, eu não tinha o conhecimento que as pessoas tinham, eu não falava as línguas que as pessoas falavam, que estudantes, colegas meus de 20 anos mais novos, sabe? Assim, de aprender sobre o Neolítico, sobre o Paleolítico, aprender sobre a arqueologia brasileira, tudo que se faz aqui, que é imenso. Então, ser dona de casa, mãe, pesquisadora ao mesmo tempo, então, todas essas fragilidades apareceram ao longo desse tempo, e em 2010 eu falei, valeu a pena, né? Aí saí para comemorar, né? Fiquei uma semana fora, chutei o balde, falei que o mundo me espere. E aí, uma semana depois eu volto para Belo Horizonte e o professor André Prismo me liga para me dar uma má notícia. Olha, Jaqueline, a segunda vaga sumiu. Eu falei, o quê? Como assim a segunda vaga sumiu? A segunda vaga sumiu. Falei, não pode ser. Pois tinha sumido. Então, a universidade tinha dado 2 vagas e, de repente, a universidade falou, não, nós erramos, é uma vaga só. Aí eu não teria passado. Aí eu fiquei desesperada, né? Nossa, eu fiquei assim, já tinha uma semana que eu era professora, já, né? Eu estava feliz com aquilo. E aí, por um milagre, o André Prus trabalhou muito para isso, o Rubem Cacheta também, na época, né? Tinha uma vaga que era então aí o curso já estava mais estruturado, tinha uma vaga que era da arqueologia histórica, que tinha sido prometida ao Carlos, e aí nesse momento já tinha o André Zaranquim aqui também, né, professor de arqueologia histórica, arqueologia das modernidades, e tinha uma vaga que era para eles, e aí eles trocaram a vaga deles, deram para arqueologia pré-histórica uma vaga em troca de 2 vagas. Mas, graças a Deus, o André Prus topou. Então, depois, as 2 outras vagas que vieram foram para arqueologia histórica, né? Então, eu vali 2 vagas, né? Então, eu falei, não, eu tenho que trabalhar muito, né? E aí foi um alívio, né? Quando eu assinei o documento lá como professora efetiva lá da universidade. E aí, então, vamos dizer assim, para finalizar, essa, então, foi as 3 grandes etapas, né? E aí, quando eu viro professor, então, aí tenho mais, vamos dizer, eu tenho mais tempo, né, para poder me dedicar não só às questões dos estudantes, mas também às burocracias da universidade, que eu não sei se vocês sabem, a gente faz tudo, né? A gente faz tudo mesmo. Assim, eu, sinceramente, até limpar a minha sala lá, como eu era chefe de departamento, eu limpava. Levava 2 estudantes, porque
não tinha gente para limpar, então a gente limpava. Só não limpei ainda na universidade banheiro, mas também, se for preciso, limpo, mas é a única coisa que eu ainda não fiz, mas o resto a gente já fez de tudo naquela universidade. Então, não é só o trabalho de entrar na sala de aula, porque eu não sei se vocês sabem, mas entrar na sala de aula para dar aula demanda muitas horas antes de trabalho e muitas horas depois, né? Além disso, todo o trabalho burocrático aí de ser coordenador, chefe de departamento, vice-coordenador, participar de todas as reuniões, fazer parte de comissão, e ainda às vezes ter que limpar salas, né? Ainda aí sim você tem a chance de fazer a sua pesquisa, né, nas horas vagas. Eu falo que eu trabalho de domingo a domingo, né? Agora eu estou tentando não trabalhar os domingos, né? Porque agora que tudo é online, o pessoal da universidade acha que a gente pode trabalhar qualquer hora, qualquer dia. Tem reunião que começa às 9 aqui. 5 reuniões por dia, né, essas coisas. Bom, mas enfim. Então, aí, o que acontece? Quando eu sou, então, efetivada como professora, pesquisadora do museu, eu começo uma outra fase, vamos dizer, apesar de todo o trabalho, uma fase mais tranquila, onde eu tenho o meu lugar, né, assim, primeiro eu estou mais tranquila comigo mesmo, porque eu conquistei o meu sonho, né, e aí, como você sabe, eu comecei, então, a pegar pesado na tecnologia lítica, e eu acho que o museu sempre foi uma referência com o André Prus de tecnologia lítica. Mas o Emílio Fogaça também passou por lá, o Márcio Alonso, né, a Mônica Chiloba, mas eu criei lá, eu fixei no museu, né, e hoje a gente recebe alunos de vários, quer dizer, hoje não, né, mas até pouco tempo a gente recebia alunos de vários lugares, professores, pesquisadores, né, e os alunos de lá mesmo, e daqui mesmo, né, da universidade, e a gente, então, constituiu um pequeno laboratório onde a gente tenta fazer várias coisas. Entre elas é escrever bastante, né, publicar bastante, e também nós temos traduzido alguns textos, alguns livros, então a gente fez aquela tradução que vocês conhecem, que é o PPT, né, que é a Pré-História da Pedra Lascada, que foi uma conquista muito grande, eu fiz com a Juliana Machado, a gente não só traduziu, mas também a gente complementou, né, com as coisas novas, e com a ajuda do Jacques Peligan, a gente colocou tudo em dia, os conceitos, tentando melhorar a maneira, os franceses têm uma maneira muito engraçada de escrever, né, eles podem escrever uma página inteira sem um ponto, e aí a gente tentou melhorar um pouco isso, porque para nós isso não é fácil, essa leitura. Mas o quê? Então, junto com o professor Luigi e Débora Duarte, eles fizeram também uma compilação de vários artigos importantes de tecnologia lítica, e atualmente nós estamos fazendo uma tradução de todos os artigos junto com a Madame Catherine Perlez, essa que eu tinha pavor dela. Não, assim, mas foi minha melhor professora, mas tinha medo demais dela falar para mim, Jaqueline, o que é o neolítico? Eu, professora, eu não sei. Aí ela pode sair. Então, assim, hoje a gente está fazendo, eu estou fazendo junto com ela essa, vamos dizer, a tradução. Então, juntas nós escolhemos 17 artigos, que são os artigos fundadores da escola francesa, são artigos importantes da escola francesa, então, da etnografia e da tecnologia lítica, para poder fazer um livro que os franceses vão pagar, e para poder vender, para poder, na verdade, para poder passar o conhecimento da escola francesa no Brasil de uma maneira mais sistemática, né? E também eu tive uma bolsa maravilhosa o ano passado, eu fui privilegiada mais uma vez com uma bolsa do CNPq para poder ficar um ano fazendo um pós-doc na França, e o meu propósito foi escrever um livro, e eu voltei com um livro escrito. Falta a introdução, figuras e conclusão. E depois que eu pisei no Brasil, no dia, acho que 17 de fevereiro, nunca mais eu consegui escrever uma linha do livro. Mas a minha ideia é até o final do ano terminá-lo, né? Mas só para dar uma ideia para vocês, o tanto de trabalho que a gente teve, né, agora com o museu e antes com o retorno, né, meu retorno. Então, não consegui fazer isso, mas a ideia é um manual para ensinar, né, a tecnologia lítica no Brasil todo. Mas o quê? E tenho tentado escrever agora, tentado me voltar um pouco para fazer conhecer a nossa tecnologia lítica na América do Sul e também fora do Brasil. Então, estudei bastante a Caverna da Pedra Pintada com a Edith Pereira, que é a coordenadora de um projeto grande lá. Então, uma das minhas alunas, a Débora Duarte, que agora não é mais aluna, terminou o doutorado, né? A gente tinha trabalhado nessas coleções antes da tese dela e fechamos também na tese dela.
Então, agora a gente está publicando essas coisas fora do Brasil. Então, o meu interesse é não só mostrar a tecnologia elítica, o que nós temos aqui, né, mas também fora do Brasil, na Argentina, que eu tive em Córdoba, foi bem bacana, me aproximei bastante do pessoal lá, argentino, dessa região de Córdoba, Tucumã, para poder fazer um curso, trabalhar um pouco essas questões da tecnologia elítica que... bom, que eu acho que tem, assim, na Argentina o pessoal está trabalhando de uma outra maneira e não estão conseguindo avançar. Então, eu sei que o Henrique Boydá também entrou na Argentina, e que eu acho que é muito positivo, que a gente tenha várias visões, não tem problema nenhum, mas é para fazer avançar essas questões da tecnologia elítica. Enfim, para dizer para vocês que eu tive um sonho em 1991, que me custou bastante, né, eu já era, como disse, mais velha, dona de casa, mãe de família, e eu segui esse sonho como uma flecha, né, como uma ponta de projétil, e fui até o final dele, e hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, profissionalmente e pessoalmente também. Eu sou uma pessoa feliz de ser uma arqueóloga realizada, sabe? Assim, eu sou realizada no que eu faço, e eu faço com muita felicidade e com muito amor. Então, é para dizer para vocês, como eu disse no início, que eu não sei por que a minha vida poderia interessar, né, a vocês, mas eu acho que finalmente, talvez, né, como eu disse, pode ajudar a incentivar alguém ou a inspirar alguém que às vezes não é fácil, né, às vezes é falta de dinheiro, é falta de trabalho, é a família, são as crianças, né, é um mundo como qualquer outro, bem machista, então é difícil se impor nesse mundo, né, mas que dá certo, tem que ser perseverante. Acho que é isso, Carlinhos, falei que ia falar pouquinho, né, já estou aí falando há 40 minutos, bem que o Carlinhos falou, não, professora, você vai falar muito. Tá bom, eu gostei da vozinha, viu? Minha professora. Tá bom. Queridos, então, estamos aqui abertos agora à pergunta à professora. Professor Luigi. E perguntas aqui pelo chat, por favor. Boa tarde a todos os presentes. Professora, a senhora tocou num assunto muito candente nas últimas frases, a questão do mundo machista da arqueologia. Professor Luiz. Pois é, eu tratando disso, que coisa espantosa. Mas as experiências que eu tive no UFMG foram muito ao contrário deste mundo machista. Os campos que eu fiz na UFMG, a maior parte dos pesquisadores em campo eram mulheres. Então, ao meu ver, uma questão muito mesmo do particular, eu acredito que as mulheres têm dominado a academia bastante, começaram pela área das humanas, mas eu me lembro final dos anos 80, quando eu fazia o básico em engenharia, né, um curso sem dúvida nenhuma machista, a minha sala tinha 110 alunos, eram 108 homens. Uhum. Mas hoje as mulheres também têm chegado às engenharias. Uhum. Então, como é que é a percepção da senhora com relação a essa transformação do nosso mundo acadêmico, tanto aqui quanto lá fora? Então, eu acho que hoje, você tem toda a razão, as mulheres, elas estão entrando no mundo acadêmico, e se a gente olhar para a arqueologia em si, a gente vai ver que tem muita mulher na arqueologia, né? Mas isso é uma coisa, isso é um fato, né? Mas o outro fato é a questão de ser ou não ser aceita como mulher. E isso aí, como arqueóloga, né? Assim, do mesmo nível que um homem. E isso aí, Luigi, é uma coisa que é muito fino, sabe? É uma linha ali tão fininha que, às vezes, principalmente os homens, às vezes não percebem, né? Na Universidade Federal hoje, na Fafiche, tem uma luta muito grande lá das mulheres para serem aceitas, então tem várias questões lá hoje muito, muito sensíveis, né, que é a questão do racismo, a questão da homossexualidade, a questão do feminismo, né, da mulher ser aceita lá dentro e tal. Então, tudo isso, assim, eu acho que é muito bom essa discussão, mas no dia a dia é uma coisa muito... Por exemplo, se tem uma entrevista, vamos dizer assim, se tem uma mulher, uma arqueóloga e um arqueólogo, se a arqueóloga ela não se impuser, as questões vão para o arqueólogo,
Isso é uma coisa assim, se você vai para campo, se você pede autorizações, se você leva um grupo para campo, quando você leva um grupo, eu não sei se você estava comigo naquele ano, do grupo que eu levei 10 homens para campo, assim, o se fazer respeitar por um grupo de jovens e de homens é difícil. E dentro do museu, dentro do Museu de História Natural, sempre teve uma briga muito grande dos homens, dos rapazes, né, os estudantes, contra as meninas estudantes, e depois dos doutorandos contra as doutorandas. Então, sempre teve uma, vamos dizer, eu acho que tudo isso que acontece na universidade também, quantas vezes eu tive que, como chefe de departamento, chamar os professores homens da arqueologia que estavam indo para campo e pedir a eles um determinado tipo de comportamento com as meninas, porque elas estavam reclamando deste comportamento machista dos professores com elas em campo, dos colegas com elas em campo. Então, eu acho que isso, mas isso está incutido na nossa sociedade, né? Então, não vai ser diferente. A arqueologia é só uma coisinha dentro de um sistema muito grande. Então, a gente vai ser assim. Eu sempre falo com os meus alunos que eu não entendo muito bem em que momento, né, que a mulher passa para esse lugar, vamos dizer, segundo, né? E o Jacques Pelegan sempre fala que é no Neolítico. Ele pensa que a partir do Neolítico que se começa a guardar riquezas, né, a guardar víveres, assim, que começa a ter essa coisa do poder, e a mulher, então, passa a ter um papel aí secundário, porque o homem que vai defender, o homem que vai guardar essa riqueza, o homem que vai dominar. Eu não sei, eu tenho a impressão que, como no Neolítico, né, falando do Neolítico de novo, no Neolítico, quando isso já está todo pronto, então eu não acredito que isso nasceu no Neolítico, eu acho que esse papel da mulher como segundo, né, no segundo lugar, eu acho que ele nasce antes. Claro que eu não sei por quê, né? Porque essa história de que mulher não caçava, mulher não isso, mulher não aquilo, não acredito nisso, né? Eu acho que mulher fazia todas as coisas que os homens faziam, sempre, né? E hoje também. Então, eu não sei em que momento, mas houve um momento aí, e isso foi se perpetuando na sociedade de uma tal maneira que a sociedade hoje tão cada vez mais machista, ou tão machista quanto antes, só que de maneiras diferentes. Então, estar na arqueologia enquanto mulher, mesmo se somos muitas, né, hoje, não é fácil ser mulher nessa arqueologia, não é fácil se fazer respeitar, não é fácil, Luíde. Então, assim, essa experiência que você tem, eu já tive... Só para você ter uma ideia, eu já tive momentos com rapazes em campo que eu fui ameaçada pelos rapazes, ameaçada fisicamente. Então, assim, não é fácil. Então, você ficar na frente e falar, olha, por favor, espera aí, me respeite, né? Me respeite o meu lugar. Então, às vezes você pensa que parece tudo bem, mas, né, a sua experiência, mas não é... A nossa experiência lá foi sempre muito boa, mas eu tinha sempre homens como você lá, então eu tinha você, eu tinha o Márcio, né, que sempre... agora eu vou ter o Fábio, que eu vou para campo agora, né, então eu tenho sempre eu tenho um respaldo aí, porque nem sempre foi fácil, não. Perguntas? Mais perguntas? Mais perguntas? Por favor, Tayane. Boa tarde a todas e todos. Professor, é sempre um prazer te ouvir. Obrigada. Com certeza, a sua história inspira muito. Ah, que bom. Eu estava ouvindo aqui, fazendo diversas reflexões. Bom, eu tinha duas perguntas. A primeira, o professor Luiz já fez, que eu queria saber se como essa relação, como é entrar na arqueologia, né? A gente sabe que a arqueologia até hoje ainda tem um cenário que ainda é muito difícil da mulher se impor. Se tinha alguma experiência que marcava a senhora de alguma forma, que a senhora acabou contando aí, e eu quero saber como é olhar para a sua trajetória e ver que hoje a senhora é uma referência na área em que a senhora estuda. Se a senhora consegue ter essa percepção de quão relevante é a sua participação nesse cenário. Obrigada, Tayane. Olha,
Eu não sei se dizer assim que é relevante. Eu acho que eu faço a minha pesquisa, como todos os pesquisadores que estão aqui nessa sala, né? E a gente faz a pesquisa porque gosta de fazer a pesquisa, né? Então, é um prazer fazer aquela pesquisa e fazer de uma maneira científica. Então, quando você faz o que gosta e faz bem feito, você acaba tendo frutos, né? Então, eu penso que o meu sonho sempre foi aprender tecnologia elíptica e depois ensinar tecnologia elíptica, né? Eu acho que eu consegui isso, e isso me realiza profundamente, né? E aí, agora, eu penso assim, que então, eu estou, sei lá, 7 anos de aposentar, talvez, uma coisa mais ou menos assim, e aí pensei na questão do livro, né? Eu sei que escrever um livro sobre esse assunto não é fácil, né? Sobre qualquer assunto não é fácil, né? Mas quando você quer deixar uma coisa para um manual, né? Que é um manual que eu estou fazendo de método e técnica de estudar teoria e prática de estudar tecnologia elíptica, eu sei que é uma contribuição que eu só consigo fazer porque eu tive essa minha trajetória, que foi essa trajetória que eu contei para vocês, e que não foi fácil, mas que eu me expus o tempo todo, que eu quis aprender, e aprender para mim era um prazer muito grande. Então, falar, vamos aprender pedrinhas da tecnologia elíptica? Então, para mim era muito, muito... E eu fazia isso, dormia durante esse período aí do mestrado e da tese, eu sonhava com pedra, imagina, né? Então, eu acho que, assim, eu tenho... Hoje, para mim, claro que eu fiz um trabalho correto na minha vida, que eu fiz um trabalho feliz e que eu tenho alguma coisa para dar, que eu tenho dado nos meus artigos, nas minhas aulas, e que eu gostaria agora de passar isso para um livro para deixar aí por algum tempo, né? Porque depois também alguém tem que fazer de novo, né? Porque essas coisas são ultrapassadas com uma certa facilidade. Então, eu fico feliz de ouvir você dizer isso, de achar que eu sou, assim, que eu fiz um bom trabalho, né? E eu penso que eu fiz um bom trabalho, né? Eu estou feliz com isso, Tayane. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Enquanto isso, eu peço que as pessoas se inscrevam, por favor, no chat. A pergunta é a seguinte: a senhora centrou bastante sua carreira na pesquisa e na sua formação, e mais nas questões de ensino, mais na orientação, na preparação de novos quadros junto ao laboratório. Mas e a sala de aula? Como é que é essa experiência de viver a sala de aula como docente, pensar na formação de pessoas, nas matrizes curriculares, nesse novo cenário de formação que não existia até 10, 15 anos atrás no Brasil, e da arqueologia, de ser protagonista desse processo também, né? E você volta para o Brasil justamente nesse cenário de reúne, de inserção, de criação de novos cursos num cenário que não existia. Como é que é esse novo panorama para você? Então, isso foi bem bacana, Carlinhos. Assim, eu participei, que a gente terminou agora, né, de montar toda a grade desse novo curso que a gente quer. Então, isso foi muito, muito, muito produtivo para a gente ver a possibilidade de criar realmente arqueólogos hoje, né, que é o que vocês estão fazendo aí. Então, quando eu penso na minha época, em que a gente tinha que correr atrás de um único ou 2 arqueólogos para aprender, hoje a gente tem realmente um curso, ou cursos no Brasil inteiro, de referência para arqueologia. Então, hoje, os estudantes, eles entram em sala de aula e eles têm um leque de aprendizado, de cursos que vão formar esses estudantes, coisas que a gente tinha que correr atrás. Então, isso é muito gratificante, né? Então, quando eu comecei o meu doutorado, e durante o doutorado, eu não sonhava com isso, né? Eu achava que eu viria para fazer mais ou menos o que o André fez, que era dar um pouco de tudo, e não. Quando eu chego no Brasil, e agora a gente reformulou a grade toda do curso que a gente quer, e da nossa pós-graduação, né? Então, hoje a gente consegue formar arqueólogos de verdade, assim, com todo o aprendizado que eles precisam ter, com todas as áreas, ou quase todas, né? A geoarqueologia já é mais difícil. Então, foi uma experiência muito grande. Eu tenho muito prazer em entrar numa sala de aula, por exemplo, da pós-graduação, para falar de tecnologia elíptica, ou para falar de conceitos da arqueologia que vão das 2 escolas, que seria a escola americana com a escola francesa. Então, poder fazer isso e ter isso hoje à disposição dos estudantes, isso é um conforto muito grande, né?
E uma coisa, assim, é que, por exemplo, eu sou especialista da tecnologia lítica, né? Mas, de fato, eu não sei como é que funciona aí para vocês, mas aqui a gente dá aula um pouco de tudo, né? Então, a gente entra na sala de aula, por exemplo, esse semestre eu estou dando tecnologia lítica e velho mundo. Então, eu vou falar dos grupos humanos desde lá da África até chegar na Europa, né? Então, mas isso é muito gratificante, porque os estudantes, eles estão... aqui a gente tem muita teoria, né? E aí os estudantes outro dia falaram para mim, professora, a gente estava com saudade de aula, de arqueologia mesmo, porque é muita teoria. Então, eu gosto muito, eu faço um pouco de teoria, mas eu faço muito mais a prática e reflexões sobre a arqueologia, né? Então, tem sido uma experiência muito boa, Carlos, fazer parte dessa nova, vamos dizer, nessa nova ordem, e eu sei que daqui, por exemplo, precisamos nem falar de tantos anos, mas daqui a 10 anos esse quadro vai estar totalmente diferente no Brasil, né? Sair de uma coisa que um ou outro arqueólogo era capaz de fazer, e agora nós vamos ter vários jovens aí formados em arqueologia. O cenário mudou muito, a gente teve a regulamentação da profissão, a criação de curso de graduação, pós-graduação, o crescimento da arqueologia empresarial, do mercado, então é outra realidade que não tem nada a ver. Eu sou um pouco mais novo que a senhora, mas já peguei uma mudança imensa. Na época que eu fui fazer mestrado não era a mesma coisa que hoje. Hoje em dia você tem sobrando para quem quiser, né? Temos aqui uma pergunta da professora Suzane. Boa tarde, professora, achei assim super interessante, né, toda essa trajetória, né, lá e cá, e como isso acontece, as diferenças, né, culturais e da academia. E uma coisa que a gente está se debruçando agora no mestrado é com relação, deixa eu abrir aqui para ver todo mundo, um minutinho, um minuto. Alterar o layout, aqui. Voltando, com relação à questão, né, nós estamos em fase de estruturação, professor Carlos e outros demais professores, e uma coisa que surgiu em nossa reunião seria a questão dos laboratórios. Então, como é que tem sido isso na UFMG e diante de toda a sua experiência, né, na Europa, como é que, qual é a sua visão e o que é passível de melhoramento e o que ainda temos que esperar um pouco? Então, professora, aqui na UFMG, eu posso dizer que os laboratórios são bem precários, né? Então, a gente tem laboratórios como o meu, que são ligados ao Museu de História Natural, que é bem, bem precário, o professor Luiz esteve aqui, ele sabe bem disso. E na própria universidade, os laboratórios da FAFISH, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, eles também são, na área de arqueologia, de uma maneira geral, eles são precários. Salvo alguns laboratórios que têm projetos internacionais e projetos muito caros, então esses laboratórios são excelentes, né? Na Europa, onde eu estive, os laboratórios são excelentes, de alto nível, né? E eu tenho a impressão que algumas universidades aqui do Sudeste, com mais dinheiro, esses laboratórios também são de alto nível. E mesmo aqui em Minas, por exemplo, a gente tem em Diamantina, o Marcelo Fagundes, ele tem um laboratório também de alto nível. Então, depende um pouco do dinheiro que vai entrar. Então, eu acho que, de qualquer maneira, seja um laboratório simples ou um mais sofisticado, eu acho que, assim, ter o laboratório já é um lugar onde que os alunos vão se reunir, vão levar a pesquisa, isso já é muito, muito positivo. Depois, este momento não tem sido um bom momento, né, para conseguir dinheiro para melhorar os laboratórios, né? A gente fez uma tentativa agora, inclusive, pedimos dinheiro à universidade para uma melhoria do nosso laboratório, que o Luigi conhece, aquele que a gente deu aula, Luigi, lá na FAFISH. Então, assim, no meu entendimento, um bom laboratório é fundamental, né? Apesar que se não tiver o maquinário que precisa ter, a gente reúne os alunos e já é uma coisa positiva. Mas ter um bom
Então, os alunos poderem ter acesso a certos equipamentos de análise, poder ter acesso a uma certa tranquilidade de deixar o material, né, em lugar adequado, com bandejas adequadas, isso é fundamental. Então, assim, eu não conheço a experiência de vocês aí agora, né, vocês estão começando, mas é fundamental ter um bom laboratório para os alunos, né? Mesmo que ele não seja, Suzana, imediato, né? Mas a construção desse laboratório, eu acho que é uma coisa... Não sei se era isso que você estava querendo ouvir, não sei se a discussão é essa. Aqui na Bahia, a gente tem diversos projetos de laboratório que chegam a ser financiados por empresas, claro, mediante pesquisas. No caso, a FAPESB, por exemplo, ela, de vez em quando, tem editais que financia, né, que é possível financiar, mas que com essa crise está tudo parado, né? Então, pensar um pouco, o pensamento é como a gente poderá enfrentar isso, eu acho que, né, nos próximos anos, não é imediato, mas eu acho que vai ter que se fazer, talvez, projetos para ter fundos, outros, para poder sustentar o laboratório. Eu não vejo muito, essa é uma posição pessoal, não é do meu programa, mas eu não vejo muito, a universidade, ela pode investir, né? Pode, mas com esse corte de verbas que a gente teve agora, eu não vejo muito caminho, não. E mesmo também no caso, né, da gente, a FAPESB, né, mas assim, eu vejo que as coisas estão bastante difíceis. Então, o dia a dia nesses laboratórios, né, tem que ser muito, apesar de eu não ser da área, eu não sou, né, eu sou da história da arte, outra patrimônio, não está inserido, mas mais ou menos acompanha um pouco o pessoal da área 1, né, que é o pessoal das ciências físicas e a matemática, eu estou sempre próximo, e vejo toda essa movimentação. E é uma coisa que tem que ser, né, aos poucos, mas eu acho que é o único jeito, não sei. É só uma opinião pessoal, para o momento. O Marcelo Fagundes, ele trabalha muito com arqueologia de contrato, então ele usa a arqueologia de contrato, que eu não sou contra isso, para montar o laboratório dele. A UFMG, ela não quer fazer isso, ela não quer trabalhar com empresas para montar os laboratórios, né? Então, a gente usa ou projetos caros, né? Assim, eu sempre peço coisas para o meu laboratório nos meus projetos, mas a gente teve um roubo há uns 2, 3 anos atrás, aí roubaram tudo. Então, essas coisas de insegurança da própria universidade. Tem muito roubo na universidade, né? Aqui, muito roubo na UFMG. Então, às vezes, um professor consegue montar um laboratório e depois tem um problema. Mas, enfim, eu acho que é isso, sabe, Suzane? Eu acho que o que a arqueologia sempre fez, né? A gente vai tentando, vai continuando, vai fazendo, vai pedindo dinheiro. E também essa história aí do Brasil, esperemos todos que seja uma coisa passageira, né? Que as coisas vão mudar novamente. Professor Tchevarne. Olá. Enfim, não é nenhuma pergunta, é apenas um comentário e um elogio, né, de sua trajetória. Eu, particularmente, não conhecia em detalhes como tinha sido formado você, né, e me parece admirável o processo de superação com esse objetivo bem definido, bem proposto, né, desde tanto tempo. E vejo que você, com muita dignidade, com muito esforço, conseguiu chegar a esse sonho, né? Parabéns, Catarina. Obrigada, cara. Pergunta, só saber, enfim, que tipo de pesquisa você está realizando hoje? Quais são as coisas que lhe ocupam hoje, em termos de pesquisa? Tá. Obrigada, Carlos. Então, hoje eu tenho uma área de pesquisa aqui no estado de Minas, ali no centro, numa região perto de Pirapora, ali, que pega de Pirapora até uma cidadezinha chamada Lagoa dos Patos, então, na margem de São Francisco, né? Luiz já esteve lá comigo algumas vezes. A gente trabalha, e ali tem um negócio interessante, porque, por exemplo, um assunto que eu sei que te interessa, a pintura lá.
A pintura rupestre lá, ela tem uma outra perspectiva. Enquanto você vê aquela coisa que o André chama, o que vocês, arqueólogos da pintura, chamam de tradição São Francisco, que é aquelas coisas grandes, pintadas nos abrigos, que se vê de longe, lá, Carlos, é outra coisa. A gente tem tudo escondido, você tem um convite para entrar lá e ver, sabe, assim, as cores e os temas, você tem cavernas como a que o Rogério Tobias estudou, que é totalmente pintada, assim, de tamanho pequeno, né? Então, a indústria lítica ela é diferente, é muito baseada nos seixos, como a gente vai ver até na Bahia. A cerâmica agora que a gente está descobrindo, e tem uma tese que acabou de sair da Lilian Coelho, que é uma, vamos dizer, ela é geógrafa, trabalha com geologia, ela é geomorfóloga, não, desculpa, ela é geoarqueóloga, é o que ela está querendo fazer, então ela trabalha com muitas perspectivas, e aí ela fez umas análises e ela achou cerâmica, vamos dizer, bem destruída, assim, há 6.000 anos. Então, assim, a gente está fazendo novas análises para poder provar isso antes de pensar em publicar. Então, eu trabalho nessa região, que eu acho que é uma área bem, um pouco diferente, é perto da Serra do Cabral. Trabalho lá na Amazônia com a Edith, né? Então, a gente estudou lá o material da caverna da Pedra Pintada, que nós estamos publicando agora. E estou voltando para o Peruaçu. O André Strauss, então, me convidou, tem poucos dias, para fazer um projeto para o Peruaçu, retomar o Peruaçu. E aí eu fiquei super empolgada que o abrigo do Malhador, que eu sempre quis escavar, e está cheio de esqueletos, então o André Strauss também está animado. Então, vamos dizer que, neste momento, eu estou trabalhando com essas 3 áreas, a Amazônia, ali o centro de Minas, e agora vou lá para o norte de Minas, né? E tem uma aluna que está trabalhando lá, ela é do Maranhão, então as estearias. O problema é que com essa história do Covid, nem ela pode ir ao museu, agora o museu fechou de novo, e eu não pude ver o material dela, então é uma pena, que eu queria muito trabalhar com esse material das estearias. Então, estou fazendo isso e tentando terminar meu livro, né? Perfeito, muito bem. Parabéns outra vez, Jacqueline. Como? Desculpa. Parabéns outra vez. Obrigada, Carlos, você é muito gentil. Estou com saudade, viu? Também. Espero ir na Bahia breve, esse coronavírus aí. Será bem-vinda. Obrigada, querido. Temos aqui a inscrição do Lauro Cardoso. Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero parabenizar a professora pela palestra, né, virtual. Para nós é muito gratificante acompanhar esse momento. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é em relação ao que assim eu posso chamar de conciliação da arqueologia com as outras ciências. Por exemplo, história e antropologia. O que a professora acha dessa conciliação? Como é que ela se tem dado, tanto aqui no Brasil, como em França ou outro lugar, né? A segunda pergunta é relacionada com os estudos líticos, né? A professora falou dessa relação com o continente africano e essa perspectiva até aqui nas Américas. Eu queria saber, a nível mesmo de referências ou de possibilidades de nós mesmos podermos participar nesse curso ou algo assim, né? Não sei, o que a professora puder disponibilizar em termos de materiais sobre os estudos líticos que relacionam o continente africano e a América, seria interessante. Basicamente isso. Muito obrigado. Ei, Lauro, então, obrigado pela pergunta. Só para registro, professora Jaqueline, o Lauro é o nosso aluno aqui de São Tomé e Príncipe, por isso esses interesses. Daí esse sotaque. Ótimo. Então, antropologia e arqueologia, eu ainda não conheci que deu certo, não. Assim, eu cheguei com essa discussão lá na França, e foi muito engraçado, porque eu cheguei assim, falei, vou falar. E aí, na hora, porque a gente fica num laboratório lá e sempre almoçamos juntos, né? E aí é muito legal, porque tinha várias questões super importantes que passavam na hora do almoço. E aí eu falei, assim, um dia que
que o nosso curso de antropologia, que nós, professores, a gente nunca conseguiu aqui na UFMG juntar arqueologia com antropologia. Talvez o professor Andrei consiga fazer isso um pouco, mas que, de uma maneira geral, a gente não conseguia. Então, que a gente não podia cobrar dos nossos alunos, porque como que a gente ia cobrar deles se nós mesmos a gente não conseguia fazer essa junção, né? E aí foi muito engraçado, porque todo mundo riu muito na mesa lá e falou que eles também, na França, nunca conseguiram trabalhar arqueologia com antropologia. Então, eu não sei por que, Lauro, a gente ainda não conseguiu fazer isso, né? Talvez porque a gente não invista, de fato, em fazer essa relação, né? Aliás, a gente investe um pouco em fazer relação com qualquer outra disciplina, né? Então, com a história também, que é uma disciplina super, super bacana. Pra você ter uma ideia, aqui em Minas, aqui na minha universidade, a história, ela está o mesmo prédio, né? E os nossos alunos, e não tem nenhuma relação de ir lá, como que a gente pode fazer arqueologia sem fazer história, né? Pois é. Então, eu acho que, infelizmente, é uma coisa que está muito desvinculada. Entretanto, eu acho que com a geologia, com a geomorfologia, com a karstologia, a gente tem discutido mais, sabe, com a cartografia. Em todo caso, eu trabalho muito nessa perspectiva do contexto, do espaço, como analisar esse espaço. Então, eu não consigo fugir aí vamos dizer, eu não consigo fugir aí da geologia, da geomorfologia, sabe, assim, eu quero entender esse contexto, inserir os grupos humanos dentro desse contexto, eu preciso muito disso. Então, eu trabalho muito nessa perspectiva, e a gente está pensando até aqui com alguns professores de montar um instituto de geoarqueologia aqui na UFMG. Então, acho que isso é para te responder essa primeira pergunta, né? Eu acho que faz falta muito, sabe, a gente fazer essa ligação. Nós, professores, e vocês, futuros professores e pesquisadores, deviam investir nisso um pouco mais. Agora, quanto à África, o Brasil, na verdade, essa disciplina que eu dou de vez em quando, que chama Velho Mundo, que agora vai mudar de nome, eu não me lembro mais, é um nome bem mais moderno, né? Mas a história, eu quando dou essa disciplina, eu começo lá na África, né? Então, eu começo lá na África com os australopitecos e depois toda a nossa história humana, a humanização, né? E eu pego um fio condutor que é a tecnologia. Então, como e por que a tecnologia permite a gente a entender a nossa humanização? E depois eu saio com esses grupos, né, da África e vou para a Eurásia, vamos dizer assim, para a Ásia, vou para onde que os grupos saíram e onde que eles foram, e voltamos para a África de novo, e depois chegamos no Paleolítico lá da Europa, o Paleolítico Superior, com a grande questão que são os Neandertais e os Sapiens Sapiens, né? Então, de onde que eles vieram, né? Vieram da África, e como quem sai da África, como é que chama, como é que muda, como é que transforma, quem fica na África e tal. Então, assim, eu tenho muitos textos, mas aí o meu grande problema é que os meus textos, assim, é tudo em francês. Então, algumas vezes, os meus alunos até traduzem e tal, mas a maioria dos meus textos é em francês, para essas discussões. Então, o que eu posso fazer, depois o Carlos ou o Luiz passam o meu e-mail, você me escreve, tenha paciência, que eu te responderei. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas é o tanto de trabalho mesmo, né? Porque eu tenho que separar os textos para te mandar e tal. Professor Ricardo Brugger. Boa tarde, excelente depoimento, né, e relato, né, da sua experiência, muito bom, muito gratificante de ouvir, né, a sua experiência de luta, né, uma luta bem forte, né, uma guerreira, né, como diz hoje, né. Eu queria, assim, uma pergunta, porque como a minha formação é arquitetura e urbanismo, e tenho, vamos dizer, no trabalho do PPGAP, mais na questão do patrimônio cultural, se você teria alguma informação, algum tipo de experiência que você tenha tido em relação a vamos dizer, essa relação da arqueologia com a arquitetura, com o urbanismo, com a cidade, com o patrimônio cultural. O que poderia, assim, falar sobre alguma experiência que você já teve, ou algum estudo que você desenvolveu que tivesse essa afinidade, tivesse essa ligação? Então, assim, boa tarde, Ricardo, obrigada pela pergunta.
eu tive várias experiências com a arqueologia e a arquitetura com o meu processo de arqueologia de contrato. Então, nesse momento, eu aprendi muito, assim, foi muito bacana, eu vi vilas, pequenas cidades inteiras abandonadas, né, que as pessoas saíram dessas cidades aqui em Minas, nos anos 30, por conta do problema do café, né, quando veio a crise do café, que abandonaram essas cidades e que fizeram uma cidade depois ao lado, com outras características e tal. E aí eu cheguei em cidades inteiras, assim, abandonadas, ou então aqui perto, no caminho... tem uma história linda aqui, no Caminho Novo, né, que é a verdadeira estrada real, né, porque aqui em Minas, qualquer lugar que você for, tem estrada real, um negócio assim, é onipresente, né, mas eu tive a oportunidade, eu acho que foram os sítios arqueológicos mais lindos que eu vi na minha vida, foi aqui no Caminho Novo. Então, se tem cidades inteiras que foram abandonadas, e o próprio Caminho Novo, toda a arquitetura do Caminho Novo, né? Então, quando o engenheiro que tinha ganhado a concessão, ele faliu, ele parou a ponte no meio, né? A ponte parou no meio, está aqui até hoje parada no meio, assim, abandonado todo o caminho, né? Todo forrado de pedras e tal. Então, essa experiência foi muito bacana. E aí lá eu aprendi muito sobre arquitetura, e o professor Carlos Magno também trabalhou muito nessa área, que ele é a referência aqui, né, de arqueologia histórica. Então tem uma relação muito grande da construção dessas, vamos dizer, dessas arquiteturas com os períodos, né? Então com o poder, com ter ou não ter dinheiro, o que o Estado quer mostrar, o que ele quer esconder. Outro momento muito interessante também, quando chega a platibanda aqui, que é a questão da higienização, né, o momento do higienismo aqui no Brasil. Então, quando querem limpar as cidades, aí os cemitérios, que é outro tema que eu amo, são os cemitérios, e aqui em Belo Horizonte tem um cemitério antigo da fundação da cidade, que aí você consegue observar, é um negócio muito bacana, você consegue observar como o cemitério muda ao longo do tempo. Então, o que as cores no cemitério representam. Então, você tem, por exemplo, áreas do cemitério mais antigas que são brancas, e depois como o cemitério vai ficando de coloração negra, porque o preto começa a ter um papel de mais chique, né? Então, você tem isso no cemitério, você tem a organização do cemitério, se tem, assim, as pessoas ricas, quer dizer, lá só tinha pessoas ricas, né, mas os mais ricos, eles queriam ficar voltados para a ala de passagem. O Luiz lembra, nós estivemos lá juntos, e, então, assim, você tem toda uma estrutura do cemitério que fala da estrutura da cidade, né, então eu tive experiências muito lindas com a arquitetura, né, mas que também, quer dizer, o pessoal da arqueologia histórica trabalha mais com isso, né, mas o que eu tenho muito medo, às vezes, na arqueologia, que eu tenho visto muito, é a questão teórica, sabe, assim, às vezes eu acho que as questões teóricas, elas estão tomando conta demais, vamos dizer assim, da arqueologia, e eu acho que a gente precisa misturar as coisas, porque não se faz arqueologia sem vestígio arqueológico. Então, é claro que a gente precisa trazer as questões teóricas para os estudantes, mas eu acho que a gente não pode se afastar do vestígio. Concordo plenamente com a senhora, professora. Essa coisa da arqueologia só pelo discurso é muito estranha, né? Eu sempre brinco aqui com os meninos que eu acho muito interessante quando eu vejo uma pessoa vir com um rótulo antes de vir com conteúdo, quando ela diz assim, eu sou pós-processualista, eu sou... Você não é nada, você é o que os seus vestígios dizem que você tem que ser, do meu ponto de vista. Eu acho essa uma inversão lógica. Você sabe, né, Carlos, que tem um artigo da Madame Perlez aí, 2016, que fala de um lado e do outro do Atlântico, né, e ela vai tratar dessa questão, porque na França eu nunca tinha visto falar em processualista ou pós-processualista, né, eu vi isso aqui no Brasil quando eu voltei. Eu e o Antoine quase caímos, assim, que é isso? Como assim? Então, assim, tem um artigo muito legal que a gente está traduzindo nesse livro novo aí de traduções, que é justamente para falar um pouco sobre isso na escola francesa. Professora, agora um momento mais de descontração. A senhora teria uma história de suas vivências na arqueologia que apontem para a experiência entre um misto entre a academia e o anedótico?
Academia e o anedótico. Eu tenho vários. Agora Os causos de campo. Eu tenho que lembrar de uma aqui, deixa eu pensar. Luigi, lembra alguma minha aí? Não? Deixa eu pensar. Carlinhos, você tinha que ter me falado isso antes, para eu me lembrar, não é? Eu lembro de uma vez, uma certa pessoa, Luigi, fala mais alto. Aí daqui a pouco o Luigi sai correndo e agacha no meio das pedras. Luigi, o que você está fazendo aí? Tem essa aqui muito boa, Então, a gente trabalha numa área com abelhas, né? Então, o professor Luigi, vocês já viram ele em campo, ele vai todo protegido, né? Não tem, você só vê o olhinho dele, né? E aí a gente foi, então, para fazer uma prospecção e marcar uns sítios, e a gente estava tirando fotos e marcando distâncias, né, Luigi? Fazendo, eu não sei, alguma coisa assim nos sítios. E aí o Luigi foi na frente, eu pedi, então, Luigi, vai até lá. Aí o Luigi foi andando, né? Aí eu falei, eu acho que você... sim, o Luigi era a escala. E aí ele foi, né? Só que a minha escala não parava. Eu, Luigi, mas o que é isso? Luigi, para, Luigi, para. E o Luigi não parava, e saía correndo. Eu, gente, mas o que é? Luigi, assim não dá, não é? Aí, depois de um determinado tempo, ele conseguiu, né, me dizer que ele estava sendo perseguido, porque tinha um enxame de abelha atrás dele, coitado. Então, onde ele parava, ele era totalmente picado pelas abelhas, né? E aí, bom, tem essa história, e tem uma outra de uma cobra também, tem a da cobra, né? Não, você não estava comigo, não é essa desse ano, não. Não, tem essa desse ano, que é bem legal. Então, a gente subia e descia a serra todo dia, né? E aí, um dia eu fui passar na casa de uma benzedeira, né? E pedi a ela se ela tinha alguma... Ela, minha filha, mas você está indo lá para cima, não pode, ser perigoso, tem muita cobra. Eu, ainda não vi no Dona Turma, nenhuma. Aí ela falou, vou te ensinar uma reza, pra você fazer para a cobra não aparecer. A cobra, se você fizer essa reza, ela fica com a boquinha fechada, não abre. Eu fazia para meu marido, para meus filhos, então só pode me ensinar. A Dona Turma me ensinou a reza, eu fiz a reza. A partir daí, nós encontramos umas 15 cobras. Aí o pessoal fica, não, mas que benzedeira que é essa? Inclusive dentro da escavação, né, Luiz? A cobra desceu dentro da escavação. Só que a reza da Dona Turma era tão poderosa que todas as cobras estavam com a boquinha fechada. Inclusive, eu tirei foto da boquinha da cobra fechada. Então, nós temos uma cascavel maravilhosa, assim, com a cabecinha assim, boquinha fechada. Por quê? Porque assim que eu vi a cobra, eu fiz a reza da Dona Turma. Professora, a senhora gostaria de falar alguma coisa livremente para a gente encerrar? Gostaria. Então, assim, primeiro eu quero agradecer, super legal, de vir falar da minha vida, né, gente? Falar da vida da gente é sempre bom. Fazer a terapia aqui em grupo e dizer para os estudantes que essa história de olhar, assim, para nós, arqueólogos, hoje que estamos aí, né, todo mundo bem, e tal, e pensar que, nossa, que difícil que é isso, que nós somos super poderosos, né? Eu queria falar que Indiana Jones não existe, né? A gente fica super sujo lá, tem que pedir autorização para o IFAM, não dá para sair pela janela e descobrir alguma coisa que vai mudar o mundo, né? Não vamos descobrir nada que vai mudar nada. Mas que nós não somos super-heróis, assim, que tem toda uma trajetória humana igual a qualquer um de vocês, e que essa trajetória, ela assim, na maioria das vezes, ela é muito difícil, como qualquer vida, né? E que se vocês quiserem realmente ter essa profissão, né? É muito trabalho, né? Tem que ter muito trabalho e muita perseverança, ler e estudar muito, né? Então, e é possível para qualquer pessoa. Não, pensa em mim, eu tinha 30 anos, 2 filhos, marido, casa, papagaio e periquito, tinha 12 anos longe da escola, então imagina. Né, e recomecei tudo e fiz um projeto de vida e consegui realizar o meu projeto. Então, acho que as pessoas são capazes de realizar os seus projetos, e com dificuldade, mas é possível. É isso. Professora, eu gostaria de, em nome do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB, agradecer a sua presença, seu desprendimento, a sua fala belíssima, a sua trajetória, e queria pedir a todos que abrissem os microfones e fizessem uma salva de aplauso para a professora.
Obrigada, Carolina. Obrigada a todo mundo, e eu espero poder ir aí em breve. Espero que a gente consiga montar alguma coisa aí depois do Covid para eu ir aí ficar um tempo aí com vocês. Tá certo. Então, gente, a gente encerra por aqui. Agradeço a todos. Peço que vocês acompanhem no Instagram do PPGAP mais atividades. A gente divulga lá tudo que a gente faz. Essa é uma atividade quinzenal do programa de pós-graduação. Então, daqui a 15 dias teremos outra atividade, provavelmente com a professora Rosário Carvalho. E toda semana a live patrimonial, que é na terça-feira, às 10 da manhã. Então, professora, mais uma vez agradeço e encerro a atividade. Um abraço. Obrigada pelo convite, hein? Prazer.